Na verdade, é um poema que virou um rap e nós queríamos oferecer para a Luciana. Os irmãos nos desculpem, faz um ano que a gente escreveu, então a gente deu uma relembradinha rápida, mas é mais ou menos assim. Novos versos de amor quero escrever. Deus deu você para mim e eu para você. Na presença de Deus, cada dia mais. Abundância de vida, alegria e paz. O amor é o maior de todos os dons. Nossa música expressa um lindo som. Cada estrofe, cada nota, toda melodia. Com Jesus a nossa vida é uma poesia. Nem as muitas águas puderam apagar. Nem as muitas lutas puderam nos parar. Todas as batalhas sempre vamos enfrentar. Nova história, novos versos sempre vamos entoar. Oh, Yeah. oh, oh. Oi, pessoal, cheguei para ficar. Novos versos de amor eu também quero cantar. Na presença de Deus cada dia mais. Abundância de vida, alegria e paz. Na presença de Deus cada dia mais. Abundância de vida, alegria e paz. Na presença de Deus cada dia mais. Abundância de vida, alegria e paz. 16 anos, Luciana, a cada dia nós te amamos mais. Bom, meus irmãos, é claro que aqui é só um poema, mas mandei flores, levei para jantar. Então você aí que está se aproximando, o seu aniversário de casamento, esposa, aí ó, dá uma cutucada, ó. Hã? Você, marido, aí já se programe. Não precisa gastar muito dinheiro, mas é importante que a gente lembre essas datas. Por quê? Porque são momentos especiais, são momentos importantes que a gente aproveita para fortalecer a nossa casa, a nossa família. Amém? E eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia abrisse no Salmo 139. Deus tem algo novo para os nossos corações hoje. Salmo 139, capítulo 139, versículo 1. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé por uns instantes para nós lermos a palavra de Deus com reverência. Quantos acharam aí, digam amém. Quem não achou, diga espera aí. Espera, vamos esperar um pouquinho. Livro de Salmos, capítulo 139, do versículo 1 ao versículo 10. E é um salmo de Davi. E os salmos que foram escritos por Davi, eles trazem algo de muito especial, porque a Bíblia traz muitos momentos da história de Davi. Então, quando ele escrevia, você começa a imaginar, quem sabe, quando Davi escreveu esse salmo, o que ele estava enfrentando, o que ele estava passando, onde ele estava. E o Salmo 139, 1, ele diz assim: Senhor, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Antes de você sentar, eu gostaria que você perguntasse para pelo menos 5 pessoas, você que está em casa, então pergunta para quem está perto de você. Para pelo menos 5 pessoas, pergunte aí, onde está Deus? E aí você pode se sentar. Quando você era criança, você já se perdeu? Alguém aqui já se perdeu quando era criança?
alguns irmãos se perderam. O irmão já levantou a mão rindo ali, porque vem, quando a gente lembra desses momentos, minha mãe, que está assistindo, vai lembrar de um episódio aqui. Mas você conhece pelo menos uma criança que se perdeu. Conhece ou não conhece? Amém ou não amém? E quando eu era criança, uma vez, nós fomos visitar um local que era uma fazenda, e eu me perdi da minha família. Eu quis olhar um pouco mais adiante, e de repente, quando eu olhei para trás, onde estava todo mundo? E aí, eu corri de um lado, andei de um lado para o outro, procurando, e nada de eu encontrar a minha família. E alguns sentimentos que me vieram naquele momento. Primeiro, solidão, porque eu estava sozinho. Aliás, tinha os animais da fazenda em volta, mas eu procurava pessoas e não via ninguém. Uma outra coisa que surgiu no meu coração naquele momento, eu era bastante criança, eu era bem criança, foi medo, e eu fiquei com muito medo. Na minha cabeça, eu imaginei, nunca mais ninguém vai me encontrar aqui. Eu vou me perder. Uma outra coisa que aconteceu é que eu olhei para cima e tinham vários urubus voando. E aí eu lembrei daqueles desenhos, daqueles filmes, em que os urubus ficavam esperando a pessoa morrer para comer ali E aí um outro sentimento que veio, além de preocupação, foi desespero. Porque o tempo foi passando. Naquela época não existia smartphone, não tinha celular, e nada de eu encontrar ninguém. E lembrando desse episódio, depois de ler esse texto do Salmo 139, eu fui pesquisar no dicionário o significado da palavra desespero. O dicionário traz o seguinte significado: estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação. É um desalento. Estado de consciência que julga uma situação sem saída. Desesperança. Então perceba que aquela sensação de solidão, citando essa minha experiência infeliz naquele dia, ela gerou medo, trouxe preocupação e culminou em gerar desespero. E o desespero é um estado profundo de desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação. Agora, minutos depois, quando a minha família me encontrou, são e salvo, graças a Deus, os sentimentos que me vieram, que eu estava inclusive relembrando hoje à tarde, foi alívio e alegria. De repente, quando a minha família chegou, a solidão foi embora. Quando a minha família me encontrou, o medo foi embora. Quando a minha família chegou, acabaram as preocupações. Quando a minha família chegou, o desespero foi embora. Por quê? Porque quando as pessoas em quem você confia estão juntas de você, esses sentimentos, eles tendem a ir embora. Resolve o seu problema. Amém ou não amém? Agora, há pouco tempo nós estamos finalizando um período de pandemia. E neste período, essa pandemia, ela assolou praticamente o mundo inteiro. E quando a gente olha para a história da humanidade, pandemias, pestes, terremotos, tsunamis, enchentes, catástrofes em geral, de tempo em tempo, assolam a humanidade. Mas não simplesmente catástrofes naturais, incidentes que acontecem no ambiente ao nosso redor. Existem também catástrofes pessoais. Enfermidade é uma catástrofe pessoal. Divórcio, desemprego, a perda de um ente querido, planos que não deram certo, frustrações em geral, são desafios que muitas vezes surgem à nossa frente, que muitas vezes chegam à nossa vida e podem produzir desespero. Agora, diante de situações como estas, como eu citei aqui,
a pandemia, muitas pessoas se levantaram para questionar a nossa fé. Muitas pessoas se levantaram e perguntaram: onde é que está Deus? Onde é que está Deus? E quem sabe, você que está aqui nessa noite, você que está acompanhando este culto, talvez hoje mesmo, você se fez esta mesma pergunta: onde está Deus? E por que é tão importante respondermos esta pergunta? Porque a consciência de onde está Deus faz toda a diferença na nossa vida. Quando eu entendo aonde Deus está, a minha vida forçosamente tem que mudar. A minha perspectiva, a minha ótica da vida, ela forçosamente tem que mudar. Porque a compreensão do lugar onde Deus está muda todo o cenário no qual eu estou vivendo. Por isso, você, meu irmão, você, minha irmã, que está aqui nessa noite, eu quero dizer, a Bíblia, ela lança luz diante dessas indagações. Se alguém te perguntar, nos próximos dias, talvez até mesmo nos próximos minutos, onde está Deus? Sabe o que você precisa responder? Deus está em todos os lugares. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, irmã Lúcia. A teologia, ela chama isso de onipresença de Deus. É um atributo de Deus, segundo o qual Ele está em todos os lugares. Veja o que o salmista disse aqui no Salmo 139, o versículo 8 ao 10, que nós acabamos de ler. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Sabe o que significa isso? Só para a gente exemplificar, para deixar bem claro para todos nós que estamos meditando nisso nessa noite. Significa que se você for ao extremo norte do Brasil, lá no Monte Camburaí, no estado de Roraima, ou ainda no extremo norte, se você for na cidade de Oiapoque, no estado do Amapá, Deus estará lá. Agora, se você for ao extremo sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, na cidade chamada Chuí, Deus estará lá. Se você for até o Pico da Neblina, localizado no norte do Amazonas, que é o ponto mais alto do Brasil, com 2.994 metros de altitude, Deus estará lá. Se você for ao ponto mais profundo do Oceano Atlântico, que é o oceano que banha o nosso país, Deus estará lá. Agora, preste atenção. Segunda-feira, quando você for para o seu trabalho, quem sabe você está cheio de problema para resolver. Quem sabe estão te perseguindo, tem alguém te humilhando, tem alguém te atrapalhando. Segunda-feira, quando você for para o seu trabalho, Deus estará lá. Hoje, depois do culto, quando você sair daqui, você for para a sua casa, e você chegar na sua casa, sabe de uma coisa, meu irmão? Sabe de uma coisa, minha irmã? Deus estará lá. Quando você for para a sua escola, talvez você está chegando aí num período de provas, daqui a algumas semanas, você vai fazer provas, você tem trabalhos, você tem trabalho de conclusão de curso, você está diante de desafios, você tem muitas coisas para entregar lá na sua escola, você de repente vai prestar uma prova muito difícil. Eu quero dizer para você, quando você for à sua escola, Deus estará lá. E outra, toda vez que você vier à igreja, tenha isso em mente. Estou indo para a igreja, Deus estará lá. Opa, estamos na igreja, Deus está aqui. Deus está aqui neste lugar. Agora, eu queria chamar a sua atenção para algo. Deus está aqui
A casa de Deus, é chamado casa de Deus, é o lugar de oração, é o lugar onde a igreja se congrega, a igreja se reúne. Eu queria chamar a sua atenção para algo, para o fato de que Deus sim, Ele está aqui, mas Ele não está aqui por acaso. Veja, nós lemos no Salmo 139, no versículo 10, olha o que o salmista diz: ainda ali a tua mão me guiará. Depois de falar dos locais onde Deus estava, ele diz: ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem providência de Deus. Sabe o que podemos aprender com esse texto? Deus não está por acaso, Deus ele está para cuidar, Deus ele está para agir, Deus ele está para operar em meu e em seu favor. É por isso que Deus está aqui nesta noite. Porque aonde Deus está, milagres acontecem. Aonde Deus está, o sobrenatural se move. Aonde Deus está, o mar se abre. Aonde Deus está, a chuva cai sobre a terra seca. Aonde Deus está, as bênçãos são derramadas. Deus está aqui neste lugar. Quem sabe é hoje o dia da sua vitória, irmão. Glória a Deus. Deus está neste lugar. Agora, se insistirem, se te perguntarem, mesmo assim, onde está Deus? Responda para essa pessoa. Bata no peito. Deus está comigo. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. A Bíblia, ela comprova isso. Em Atos, no capítulo 17, versículo 26 e 27, veja: de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar em Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Olha só, Salmos capítulo 34, versículo 17 ao 19. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Preste atenção aqui. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E aqui eu faço uma observação na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Ela traz o texto da seguinte forma: perto está o Senhor dos que têm o coração abatido, daqueles que estão desanimados, daqueles que estão sem esperança. O Senhor está perto. Ele livra o justo de todas as aflições. Nos Salmos, no capítulo 145, no versículo 18, mais uma vez a Bíblia diz: perto está o Senhor de todos. Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Sabe o que podemos aprender com esses textos que nós lemos aqui? Deus, eu falei isso na última vez que eu ministrei aqui, eu quero repetir. Deus está apenas a uma oração de distância de você. Deus está apenas a um sussurro de fé de você. Deus está apenas a um passo de confiança de você. Deus está a apenas um olhar de esperança. Ele está perto. Você que talvez não percebeu, irmão. Ele está perto, você que ainda não entendeu. Mas o Espírito Santo de Deus, ele te trouxe aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus, ele chamou você nessa noite para te fazer um desafio. Uma vez que Deus está perto, quem sabe você está com medo, assim como eu estava com medo no dia que eu me perdi. Mas o Espírito Santo de Deus, ele diz para você nessa noite: abandone o medo e abrace a fé. Talvez você está olhando os desafios, os planos que Deus colocou no seu coração, os projetos que estão à sua frente, e você está temendo.
Mas o Espírito de Deus, ele diz para você nessa noite: abandone o temor e abrace a confiança em Deus. Quem sabe você está aí desesperado, talvez pensando em tirar a sua própria vida, pensando em parar, pensando em desistir, pensando em acabar com tudo, mas o Espírito Santo de Deus, ele diz para você nessa noite: abandone o desespero e abrace a esperança. Deus está perto. Mas, pastor Joel, meu problema é grande demais. O meu desafio é grande demais, os meus inimigos são muitos. O diabo, o inferno inteiro se levantou contra mim. Eu fui desenganado pelos médicos. Eles levaram o meu nome lá na macumbaria, escreveram, pagaram um trabalho para acabar comigo. Disseram que eu vou morrer, disseram que a minha vida vai acabar. O Espírito de Deus está te chamando nesta noite e te fazendo lembrar: Deus está com você. Deus está com você. Quem é Satanás para fazer alguma coisa contra a sua vida? Quem é o diabo para pelejar contra você? O Deus que está com você, Ele peleja a seu favor. Aleluia! Quem sabe o problema que você está enfrentando, o desafio, a situação difícil, Deus te convida, o Espírito de Deus te desafia a declarar como o salmista Davi, no Salmo 23, no capítulo 4. Olha o que ele diz aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olha o que ele diz que ele fará. Repita comigo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não temerei. Não temerei. Porque tu estás comigo, Senhor. Deus está com você, você não precisa temer. Ele está no controle de tudo. Ele trabalha em seu favor. Ele abre porta onde não tem porta. Ele abre caminho onde não tem caminho. Ele é soberano. Ele é todo poderoso. Este é o seu Deus. O texto termina dizendo assim: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Deus está com você. No dia 12 de abril de 1961, a bordo da espaçonave Vostok 1, o astronauta russo Yuri Gagarin foi o primeiro homem a viajar pelo espaço. Esse dia foi um marco para a história da humanidade. O homem finalmente desbravava o espaço. E naquela época houve uma campanha contra a fé cristã, e provavelmente, de uma forma errada, atribuíram a Yuri Gagarin uma frase. Muitos depois contestaram, dizendo que não foi ele que disse, porque sua família, suas origens eram cristãs. Mas na época se levantou esse boato, dizendo que ele teria dito a seguinte frase: eu fui aos céus, olhei para todos os lados e não vi Deus. Eu fui aos céus, olhei para todos os lados e não vi Deus. E naquela época se levantou uma campanha questionando a existência de Deus, dizendo: olha só, ele foi lá e não viu Deus. Mas a verdade, meus irmãos, é o que ao longo da história nós percebemos. Muita gente está procurando no lugar errado. Muita gente está olhando para o lado errado. Por isso, se alguém te perguntar, nas próximas horas, nos próximos dias, onde está Deus? Responda da seguinte forma: Deus está em mim. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus está em mim. Deus está em mim. Veja, 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus
eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados, olha só, casa espiritual. Casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ah, não está satisfeito? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Deus está em mim. Deus está em você. E a pergunta que eu te faço, você acredita? Você acredita, amém ou não amém? Amém ou não amém? Deus está em você. E você diz que acredita. Então, faça a diferença. Se Deus está em você e você acredita nisso, a pergunta que eu te faço, meu irmão, a pergunta que eu te faço, minha irmã, o que você vai fazer a respeito? Ou o que você tem feito a respeito? A verdade é que muitos de nós aceitamos e conversamos, Deus está em mim, mas não entendemos o que isso significa. Nós ouvimos, nós cantamos canções que dizem que Ele está em nós, Ele mora no meu coração, Ele está na minha vida, mas muitas vezes não entendemos o que isso significa. Você precisa entender o que isso significa, porque aí a sua vida muda hoje. Jesus, Ele deu uma dica bastante interessante a respeito da habitação de Deus em nós. João capítulo 7, versículo 38. Olha o que Jesus disse a respeito daqueles que confessam que Jesus está neles, que o Espírito Santo está neles, e creem que o Espírito Santo está neles. Olha só, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que você pensa quando você imagina um rio fluindo dentro de algo? Pense, meu irmão. Quando um rio está fluindo dentro de algum lugar, aquele lugar, ele não simplesmente vai ficar cheio de água, porque o rio está fluindo. O rio está fluindo. Aquele recipiente vai se encher, mas não simplesmente se encher, aquele recipiente ele vai transbordar. Aquela água ela tem que se espalhar, porque o rio está fluindo. O Espírito Santo está dizendo para você, ei, eu estou fluindo dentro de você. Ei, deixa fluir o meu rio na sua vida. Deus está dizendo o que você fará a respeito. Você pode começar, irmão, mudando o seu discurso. Porque você está questionando a Deus, porque você está murmurando, porque está reclamando das lutas, dos problemas. Tire essas palavras de derrota, essas palavras de desânimo, coloque palavras de fé e comece a transbordar fé. Tire esses pensamentos negativos, comece a transbordar otimismo. Ah, meu Deus do céu, o Lula ganhou no primeiro turno, mas Deus continua no controle, meus irmãos. Deus continua no controle. Daniel, no livro de Daniel, a Bíblia diz que Deus, Ele determina tempos e estações, Ele estabelece governos e os faz cair. A sua oração é tão importante quanto o seu voto. A sua oração move o sobrenatural, irmão, igreja do Senhor. Quem sabe, pessoas estão murmurando, reclamando da vida, os problemas estão difíceis, mas quando o crente começa a fluir no Espírito Santo, quando o cristão deixa este rio fluir, ele tem sempre uma palavra de fé, uma palavra de ânimo.
Virão dias difíceis, sim, virão batalhas, mas fiel é o Deus que está do nosso lado. É Ele quem adestra as nossas mãos para a peleja, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos capacita. Vai dar tudo errado, este país vai acabar, as nossas famílias vão acabar. Não vai acabar, porque tem uma igreja se levantando para clamar aquele que é todo poderoso. Deus determina tempos e estações, estabelece governos, os faz cair. Deus faz milagres, Deus move o sobrenatural. Mas o sobrenatural, ele se move quando você se move, quando você age, quando você atua. Tem um rio disposto a fluir dentro de você. Está aí, dentro de você, está à sua disposição. E a pergunta que Deus te faz: o que você está fazendo a respeito? Onde está você dobrando o seu joelho e clamando pela sua casa, pela sua família, pelos seus vizinhos, pelos seus colegas de trabalho? Onde está você profetizando sobre a sua casa? Onde está você frequentando os cultos? Onde está você fazendo a obra de Deus? Onde está você evangelizando? Onde está você crendo enquanto os outros estão desesperados? Tem uma enfermidade diante de você? Creia, Ele é médico dos médicos. Ficou desempregado, a porta se fechou. Ele abre porta onde não tem porta, abriu um caminho no meio do mar. Tem um grande inimigo que se levantou contra você, Ele deu a vitória para Davi diante de Golias. Ele é o mesmo Deus. Deixe o rio fluir dentro de você. Deixe o rio de Deus fluir. Comece a transbordar para as pessoas que estão ao seu redor, na sua casa. Elas vão olhar para você e sabe o que vai acontecer? Elas vão se inspirar. Porque quando o rio de Deus flui na nossa vida, você começa a inspirar pessoas. Quando o rio de Deus começa a fluir na nossa vida, você começa a deixar o mundo chocado. As pessoas olham para você e não entendem o que essa pessoa tem, o que esse homem tem, o que essa mulher tem. É o poder do Espírito Santo de Deus. É o rio que está fluindo. O mundo pode estar sedento, mas você tem água para levar para o mundo, porque tem um rio fluindo dentro de você. Onde está Deus? Deus está em mim. O salmista Davi, no Salmo 139, quando ele está discorrendo sobre onde Deus está, ele fala: este conhecimento é maravilhoso demais para mim. Vai além da sua compreensão, vai além do nosso entendimento, porque um Deus tão grande escolheu interagir conosco tão pequeninos. Transborde fé, transborde amor, transborde a palavra de Deus. Como está a sua vida de meditação na palavra de Deus? A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, se edificar na palavra, e não simplesmente ler, mas confessar a palavra. Quando você pensar no dia de amanhã, pense à luz das Escrituras. Amanhã eu tenho muitos desafios, mas desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu um Deus semelhante ao meu Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Amanhã tem luta, mas Deus vai estar trabalhando a meu favor. Eu tenho muitos adversários para enfrentar, mas Jesus prometeu: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas eu estou passando por tantas aflições, nós acabamos de ler aqui, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Confesse a palavra, creia na palavra, viva a palavra, experimente o milagre. Deus está no controle de tudo. Onde Deus está, meus irmãos? Agora você já está com bastante argumento, amém ou não amém? Deus, Ele estava lá no seu passado. De repente você nem tinha aceitado Jesus ainda. E aí você começa a lembrar os livramentos, os profetas que surgiram no seu caminho. Agora você começa a entender. Deus sempre trabalhou a seu favor. Lá no seu passado, Deus estava lá. Agora no seu presente, Deus está presente. Deus está cuidando de você agora. Mas sabe o que é mais empolgante? Lá no seu futuro, Deus estará lá. Deus está cuidando de tudo. Olha só
Nós citamos o 139, Salmo 139, versículo 10. Ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Nesses dias de pandemia, enquanto eu estava preparando esta mensagem, o Espírito Santo colocou isso no meu coração. E eu comecei a me lembrar daqueles dias difíceis que nós passamos há poucos meses atrás. Porque nos dias da pandemia, muitos realmente perguntaram: onde está Deus? E quem sabe, diante das lutas, você está passando por lutas tão grandes, e você também tem questionado essa mesma coisa. Mas, quando você lembrar da pandemia, e alguém te perguntar: onde está Deus? Entenda, meu irmão, Deus sempre esteve com cada um de nós. Ele sentiu a dor de cada pessoa que chorou. Vá lá, em João capítulo 11, 35, você vai ver Jesus chorando ali, sentindo a dor daqueles que estavam chorando pela morte de Lázaro. Deus estava nos hospitais. Ele estava ouvindo todas as orações. Existem bilhões de pessoas no mundo, mas Deus para ouvir a sua oração. Existem bilhões de pessoas, mas o céu para te escutar. Porque quando a gente ama, a gente para escutar quem a gente ama. Deus sempre tem tempo para você, irmão. Deus sempre tem tempo para você, irmã. Quando você ora, Ele para te escutar, Ele te ouve. Não pense você que você está lançando palavras em vão. Deus ouve cada oração. A Bíblia diz que a oração dos santos, elas são um incenso, um perfume suave que sobe até a Deus. Quando você ora, Deus ouve o teu clamor. Agora escute, Ele não simplesmente ouve, Ele responde. Deus estava ouvindo todas as orações de cada um na pandemia. Deus, Ele estava recebendo os que partiram. Perdemos muitos entes queridos. Muitos se foram. Deus estava recebendo os que se foram. Mas Ele estava consolando os que ficaram. Há consolo na presença de Deus. O mundo pode desabar sobre você. Mas a Bíblia diz: podem cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, porque Deus, Ele te ajuda. Deus, Ele te sustenta. Aconteça o que acontecer, Deus estará com você. É Ele quem te ajuda, é Ele quem cuida. Entenda, há consolo em Deus, Deus sempre estará lá. É que muitas pessoas ficaram desesperadas, e o desespero, ele manda a fé embora, e nós perdemos a perspectiva de onde está Deus. Esse Deus que esteve cuidando de cada um na pandemia, é o mesmo Deus que estava com Noé nos dias do dilúvio. É o mesmo Deus que estava com Daniel na cova dos leões. É o mesmo Deus que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. É o mesmo Deus que estava com Jó nos dias da sua enfermidade. Esse Deus é o mesmo Deus que ajudou Davi a derrotar Golias. Esse Deus é o mesmo Deus que chamou você das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Esse Deus é o mesmo Deus que escreveu o seu nome no livro da vida. Esse Deus é o mesmo Deus que te trouxe aqui neste lugar, nesta noite. Esse Deus é o mesmo Deus que está mudando a sua história, que está mudando você, que está levantando você. Ele sempre estará lá. O amanhã, meus irmãos, eu não sei te dizer o que te espera no amanhã,
Eu sei dizer quem te espera, Deus estará lá. Aconteça o que acontecer, Ele estará lá. Você jamais estará sozinho. Não te deixarei, nem te desampararei. Ele estará lá. Creia. Porque você está desanimado, porque você está abatido, porque pensar em desistir, porque pensar em parar, tem um rio para fluir dentro de você. Olhe com fé para o dia de amanhã e entenda, aconteça o que acontecer, Deus estará lá. Você jamais ficará sozinho, você jamais será abalado, você jamais será derrotado. Ah, pastor Joel, mas e Estevão? Estevão confiou em Deus e olha só, ele morreu apedrejado. Isso não é uma derrota? Depende, meus irmãos, como você olha. Alguns olham e veem um homem morrendo apedrejado. Outros olham e veem um homem sendo recebido pelo Filho de Deus, em pé à destra de Deus. Estevão não perdeu, Estevão ganhou o céu. Deus sempre estará lá. Muitas vezes não entendemos a forma como Deus trabalha. E é por isso, já estou encerrando aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 18. O apóstolo Paulo lhe diz, em tudo, meus irmãos, em todos os momentos, em todas as ocasiões, em todas as situações, em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando você entende que Deus está na sua vida, vem os problemas, mas você continua crendo, confiando e agradecendo a Deus. Deus, eu estou passando por essa luta, mas eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está cuidando. Deus, está difícil, mas eu só estou aguentando porque o Senhor está me sustentando. Deus, está difícil, mas eu só estou aguentando porque o Senhor está me levando. Quando você entende que Deus está na sua vida, você se prepara para tudo. Pode acontecer o que for, Deus estará com você. Quando você percebe isso, você entende. Não tem inimigo, não tem luta, não tem desafio que possa te parar, porque é o teu Deus que te faz avançar. O salmista, ele disse assim, tu me cercas, no 139, versículo 5. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Se você for para a direita, Deus vai com você. Se você for para a esquerda, Deus vai com você. Se você for à frente, Deus vai. Se você for para trás, Deus vai. Deus está com você em todos os momentos. Ainda que você não entenda as formas como Deus trabalha, lá na frente, olha a vida de Jó. Jó não entendeu nada, mas olha como terminou a vida de Jó. Deus sabe o que Ele faz. Deus está no controle de tudo, por isso levante a sua cabeça. Se encha de coragem, se encha de fé, se encha de força, do poder de Deus nesta noite. O diabo está muito preocupado, porque pessoas estão saindo daqui cheias de fé. Pessoas estão saindo daqui nessa noite com vontade de avançar, com vontade de ir à frente, de seguir em frente, porque Deus está nas suas vidas. Eu queria encerrar essa mensagem citando um texto que alguns dias atrás falou muito ao meu coração. É um texto antigo. É uma narração que é feita no final de um filme. O filme chama Você Acredita. Quantos assistiram? Você Acredita? Se você não assistiu, assista, é um filme maravilhoso, muito bom. E ele resume um pouco daquilo que nós falamos hoje. E eu quero ler para os irmãos. Não sei se algum de nós consegue ver o quadro inteiro. O ponto de vista de Deus, digamos assim. É como se fôssemos crianças sentadas no chão, olhando a parte de trás de um tapete que está sendo tecido. Aos nossos olhos, às vezes parece feio.
É um amontoado de cores e nada faz muito sentido. Mas um dia, não estaremos mais sentados no chão. Vamos passar para o outro lado. E a genialidade da obra de Deus vai se tornar clara e no centro de tudo, vamos encontrar a cruz. E naquele imenso tapete, também vemos aquele filamento único. O único daquele tipo e daquela cor que a nossa vida adicionou à obra. Aquele filamento único que sem ele tudo seria, de alguma forma seria incompleto. Esse texto, ele traz essa analogia. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um tapete que está sendo bordado, está sendo tecido. Do lado de trás você vê um punhado de fios. Mas quando você olha à frente, é um bordado maravilhoso. Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, a gente olha e parece esse amontoado de fios. Mas um dia você vai olhar o bordado como ele é do outro lado. E tudo fará sentido para você, meus irmãos. Você é um fiozinho nesse tapete que Deus está bordando. Nesse imenso tapete que Deus está bordando. Ele te escolheu, Ele te chamou para fazer a diferença aqui nessa terra. Ele te chamou para transbordar, para deixar este rio fluir e transbordar dentro de você. O texto, ele vai mais além e diz assim: pessoalmente, não vejo a hora de ver a obra-prima do Senhor. Um dia nós estaremos diante dele e vamos entender todas essas coisas que acontecem. E aí, eu fiz um pequeno adendo nesse texto. Eu coloquei uma frase que diz assim: Deus está com você. E o texto, ele acaba fazendo uma pergunta. Eu coloquei o meu adendo, uma afirmação: Deus está com você. O texto, ele encerra com uma pergunta. Eu coloquei o meu adendo, Deus está com você. O texto, ele encerra perguntando o seguinte: você acredita? Deus está com você, igreja do Senhor, você acredita? Deus está com você, irmão, você acredita? Deus está na sua vida, Deus vai cuidar do seu amanhã, Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar de você, Deus está no controle de tudo, você acredita? Então fique em pé neste momento. É o momento de nós colocarmos a nossa fé em prática. Eu quero cantar o trecho de uma canção e eu queria pedir aos pastores que vão nos ajudar para virem aqui à frente. Mas, enquanto os pastores estão vindo, eu quero que você cante comigo essa canção. E eu gostaria que você realmente orasse com fé ao Senhor. Porque Ele está aqui neste lugar. Ele está na sua vida. Ele está cuidando de tudo. E o sobrenatural vai acontecer aqui, vai se mover aqui hoje. Tudo o que nós precisamos fazer é crer.